Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, acabamos de presenciar um espetáculo aqui, Magnus Carlsen contra Anish Giri. Inacreditável aqui, o Magnus Carlsen decide sacrificar a dama no lance 8, galera. Isso daqui é incrível, tá bom? O Magnus Carlsen tá jogando contra o Giri a final do Champion Chess Tour e eles empataram as 4 partidas rápidas, né? O Giri conseguiu empatar aí as 4 contra o Carlsen. E agora eles estão jogando as partidas de Blitz, tá bom? Então, partida aqui de Blitz, 5 minutos para cada jogador com 3 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada que isso daqui não existe. Magnus Carlsen vai para uma novidade teórica de sacrifício de dama no lance 8. Vamos ver então? A gente tem aqui o Giri com as peças brancas, abre a partida com o peão do rei E4. Magnus Carlsen vai com a defesa siciliana, C5. Aqui cavalo em F3, cavalo C6. Bispo B5, a variante Rossolimo. Aí da defesa siciliana, E6. Temos roque, cavalo de G em E7. E aqui D4 pelo Giri. C por D4, cavalo por D4. Você fala, até aqui tá tudo bem, nada demais acontecendo. Dama B6 aqui pelo Magnus Carlsen, pressiona o cavalo, pressiona o bispo. O bispo volta para... aliás, bispo E3 foi jogado, protegendo aqui o cavalo. O Magnus Carlsen captura o cavalo. O Giri vai para essa complicação, afinal de contas o Magnus Carlsen acabou de capturar uma peça e tá ameaçando ganhar outra peça. Mas agora o Giri vai para uma complicação aqui com o lance A4, olha que legal, né? Então aqui o Giri protege o bispo e o cavalo não tem como escapar, senão tá caindo a dama, tá vindo C3 e o Giri vai recuperar a peça, certo? Nada disso, nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance chocante, uma novidade teórica aqui no lance 8. Cavalo por B5, sacrificando aqui a dama. Temos bispo por B6, A por B6 capturando uma peça. E olhem agora que interessante, olha o que o Magnus Carlsen encontrou aqui, esse tema na posição. Não dá para capturar o cavalo, senão tá caindo a torre, né? Fantástico aqui, mas será que vai dar certo isso? Bom, aqui os computadores falam que talvez dama D3 seja um lance interessante, uma possibilidade aqui não foi jogado, dama D3, o cavalo fica atacado, ele pode ir lá para C7 ou para 7 e tudo mais, que seria um lance importante. Aqui o Giri vai direto para o lance cavalo D2, não faz o lance dama D3, Carlsen segue com cavalo D6 e agora E5 atacando o cavalo de D em F5 e aqui cavalo em E4. O Giri tá de olho nessa casa aqui de D6. Cavalo C6 pelo Magnus Carlsen saindo aqui da frente do bispo e agora G4. O Giri não se preocupa, afinal de contas Magnus Carlsen não tem a dama, então não tem problema abrir aí a cobertura de peões do rei. Cavalo em H4 foi jogado pelo Magnus Carlsen e agora F4. O Giri tá nervoso com essa história aí que o Magnus Carlsen aprontou, com esse sacrifício de dama, sai atacando com tudo. O Carlsen segue agora com H5, não tem mais dama, não tem mais roque. Aqui H3, H por G4, H por G4 e aqui D5 pelo Magnus Carlsen, atacando aí o cavalo, provocando aqui E por D6 en passant, foi o lance jogado. E agora a torre A5. O que o Magnus Carlsen tá fazendo? Ele tá abrindo as torres pelas colunas laterais, sacrificou a dama, não é possível isso daqui. C4 foi jogado agora pelo Giri. E aqui F5, Magnus Carlsen não tem a dama e sai abrindo a posição, é inacreditável o que ele está fazendo. B4 foi jogado agora pelo Giri. O Giri também tenta abrir a posição, mesmo que custe alguns peões. Cavalo por B4 e agora D7, entregando mais um peão. O Giri quer abrir tudo. Bispo por D7, cavalo D6, cheque. O Giri nervoso vai entrando na posição. Bispo por D6, dama por D6 e aqui o Carlsen volta, cavalo C6. Então voltando com as peças, trazendo aí o cavalo estava atacado, aí ele precisa se unir. Magnus Carlsen precisa fazer agora uma fortaleza porque tem dama e 2 torres vindo atacar esse rei exposto, né? Então agora torre de A em D1 foi jogado pelo Giri, atacando aqui o bispo, né? Um outro lance interessante aqui da posição também seria dama C7, preparando para atacar nessa coluna D com a torre, também pressionando em B7. Seria uma complicação danada aqui depois de G5, torre de A em D1, torre H7. Seria realmente uma continuação muito difícil para os dois lados, né? Aqui o Giri preferiu jogar o lance torre de A em D1, imediatamente atacando o bispo. Bispo C8 foi jogado aqui pelo Carlsen e até que foi bom agora, porque agora o peão de B7 está bem protegido, né? G5 foi jogado pelo Giri, agora cavalo G6. Vejam como o Carlsen vai voltando um pouco aqui, ele tem que criar uma fortaleza. Torre F2, agora o Giri vem para cima, rei F7, um lance bastante importante também, trazendo, né, conectando aí as peças, além de proteger aqui peças que estavam indefesas, também permite a movimentação da torre aqui por baixo.
Dama C7, cheque, cavalo de 100 em E7, torre D8, o Guiri vai entrando na posição, o Magnus Carlsen aproveita para trocar um pouco de peça, torre por D8, dama por D8 e aqui torre por A4, o Magnus Carlsen consegue esse tempinho aqui, olha que legal, tá todo mundo se protegendo, né, o único cara que não tá protegido aqui são esses dois, mas eles também não estão atacados, mas o cavalo protege o outro, o rei também tá protegendo aqui, ó, o cavalo protegendo o bispo protegendo o peão, olha que bacana, né, aqui dama C7 foi jogado pelo Guiri, agora E5 aqui pelo Magnus Carlsen, é inacreditável, né? Que ele consegue, ele não tem medo de abrir a posição mesmo com o rei exposto. F por E5, agora bispo em E6, o Magnus Carlsen faz isso para conseguir atividade para as peças e agora ele tem aí um jogo mais solto. Dama por B7 foi jogado torre por C4 e aqui dama por B6. O Guiri se livrou dos peões na ala da dama aí do Magnus Carlsen, mas o Magnus Carlsen conseguiu montar aqui uma fortaleza absurda, olha que bacana, né? E tem um peão passado. A partida seguiu com o cavalo por E5, agora a torre E2 ataca o cavalo, torre C6 atacando a dama e protegendo aqui o bispo. Olha que manobra fantástica aqui do Carlsen, né? Você pensa agora, né? O cavalo tá atacado, vou tirar o cavalo, tá vindo dama por bispo, acabou tudo. Não, torre C6 primeiro aqui pelo Carlsen, a dama vai lá para E3 botando pressão na coluna E e agora o cavalo volta lá para casa de G6. Olha a fortaleza de novo aqui do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o rei H2, agora bispo C4 atacando a torre, torre B2 e aqui torre E6. O bispo deu lugar para a torre tá atacando a dama, dama em F3 e agora a torre E4. Temos aqui torre B7 cravando o cavalo e o bispo volta para E6. O Magnus Carlsen conseguiu manobrar, colocou aqui a torre à frente e mais uma vez fez a sua fortaleza. Rei G1 foi jogado pelo Guiri, agora a torre G4, cheque, rei H2, torre por G5, Magnus Carlsen se livrou do último peão aqui do Guiri e agora ele vai tentar avançar esse peão passado. Será que vai rolar? Torre B6, aqui bispo D5 atacando a dama, dama em E3, torre G2, cheque, rei H3, torre G4. Temos aqui rei H2, agora F4, avançando com o peão passado com o tempo sobre a dama. Dama D4 e aqui torre G5. O Magnus Carlsen vai manobrando, ele não deixa nenhuma peça em defesa, aqui o bispo já está protegido duas vezes e prepara para passar a torre por baixo do peão passado. Torre D6 foi jogado F3, disparando aí com o peão, a torre D7 cravando aí o cavalo, torre em F5, a torre passa por trás do peão passado, dama G4 foi jogado pelo Guiri, ele não tem muito o que fazer, ele tenta cravar aqui, atacar outra peça lá, mas nada acontece. Agora existe a ameaça de capturar a torre, né? A dama por torre é uma ameaça, o cavalo tá cravado, o Guiri segue com o bispo E6, o Magnus Carlsen segue com o bispo E6 agora, né? Atacando aqui a torre, protegendo a torre dele. Temos torre D1 e agora cavalo em E5, o Magnus Carlsen ataca a dama aqui do Guiri. A dama tá atacada, a dama em H4 e agora F2 avançando, disparando aí com o peão passado. Rei G2 tentando segurar, mas agora bispo D5, cheque, jogando o rei lá para F1, agora bispo C4, cheque. E depois de rei G2, o bispo ganhou a casa de promoção do peão. O Magnus Carlsen simplesmente traz a dama, que ele sacrificou lá no lance 8. Aqui no lance 53, ele traz a dama de volta. E o Guiri, então, abandona aqui a partida. Olha só, quem diria, que lucro, hein? A dama voltou com um belo lucro aí. Uma posição vencedora. E aqui o Guiri abandonou porque não dá mais, pessoal. Tudo bem que essa dama tá indo embora, ela vai durar pouco, né? Mas aqui o Magnus Carlsen tem dama, torre 3 peças aqui contra rei dama, fora o peão aqui, né? Isso aqui realmente uma posição completamente vencedora aqui pro Magnus Carlsen. Por isso que depois de peão promovendo para dama, o Guiri abandona aqui a partida. O tempo deles caindo, né? 5 minutos com 3 segundos de acréscimo, é muito pouco tempo. Mas o Magnus Carlsen conseguiu essa belíssima vitória, que é essa pérola aí com um sacrifício, né? No lance 8. Fantástico, fantástico. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado. O relatório, né? O relatório aqui do Chess.com. Eu tô tão emocionado aqui com a partida. Tô até esquecendo aqui as coisas. Isso aqui é incrível demais mesmo. E aqui o relatório do Chess.com. O Magnus Carlsen fez aí 98,5% de precisão para cima do Guiri, né? O Guiri foi menos preciso. A gente vê que o computador não gostou daquele torre D1 lá. Ele preferia aquele dama C7. Eu comentei durante o vídeo.
e aí o Magnus Carlsen acabou ficando melhor aí na partida, né? Uma precisão altíssima. O que é isso, né? Pensar que esse sacrifício aí o computador não acha tão ruim, não. É jogável, é jogável. O problema é depois, né? O Magnus Carlsen continua jogando muito bem e é muito difícil para os adversários. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.